cara saiu daqui com o TBM e foi parar lá na Itália. Led, vem contar essa história aí pra gente, meu. Uma salva de palmas aí pro Led Santos, pessoal. Não acredito, não. Olha o que o cara trouxe, velho. Eu trouxe paçoca para dividir com vocês, tá? Veio. Não acredito, não. E Jack Links, quem pediu? Já ganhou, toma. Tem mais lá depois. Depois a gente vai distribuir isso aí. Boa tarde a todos, tudo bem? Isso aí, galera. Sei que final da tarde, aí, evento cansativo. Cansativo não, né? Bastante conteúdo. Acaba sendo cansativo também. Agradecer o Saulo, o Cassiano, toda a equipe aí da 7600, o estúdio. Nexatras, são parceiros, também uso. Também utilizo aí nos voos reais. Só para começar aqui, quem é piloto de verdade? Ou pretende ser? Que pretende ser, seguir para a aviação real. Bacana, show de bola também. Eu tenho uma apresentação aqui, fala um pouquinho. Quem aqui me segue no YouTube? Boa parte das pessoas aqui hoje que eu encontrei, agradeço todo mundo que me segue. Boa parte aqui, pô, Led, aqueles seus voos lá do TBM são muito legais, né? Já tiveram aí 3 traslados que eu fiz no TBM 900, nos Estados Unidos, pousando em Oshkosh durante a IAA Air Venture. Quando se torna o aeroporto mais movimentado do mundo, tive a oportunidade de pousar lá, está tudo registrado lá no canal. E aí a galera fala, não, aqueles vídeos que você fez são muito legais e tal, do TBM. Então hoje eu vou falar da mais longa jornada no TBM 960, onde a gente fez um traslado levando o avião para a Itália. Eu vou falar um pouquinho dos detalhes, tem todos esses vídeos lá, acredito que boa parte de vocês já viram. Eu vou tentar trazer um pouquinho dos bastidores do voo, um pouquinho da parte de planejamento também, que eu acredito que vocês consigam, inclusive, aplicar também na parte de simulação de voo. Mas antes de começar, eu pedi para o Cass, eu até deveria ter colocado isso na apresentação, não coloquei também, só para tentar integrar vocês o meu background na aviação com a parte de simulação de voo. Isso aqui, eu não sei nem em que ano que foi. Provavelmente 2012, não, um pouquinho depois, 2011, 12. Isso aqui é a minha casa, no quarto da minha mãe, quando eu era moleque, morava lá. E aí eu tinha o PMDG do 737, uma foto bem ruim. Eu tinha um MCP e eu tinha um CDU. Tenho até hoje. Estão lá, inclusive o mesmo computador eu tenho até hoje. Na época eu sabia usar simulador, sabia usar essas coisas aí. Acabei seguindo para a aviação real. Não dei seguimento para a parte da simulação. Sinto falta, confesso para vocês que sinto falta, ainda mais estando num evento como esse. E vendo aí os equipamentos, por exemplo, que o pessoal está apresentando aí, a MFC e outros joysticks da Logitech, enfim. Dá um pouquinho de saudosismo dessa época aqui, mas eu queria compartilhar essa foto com vocês, porque eu também comecei, por isso que eu perguntei quem quer seguir para a aviação real, porque assim, o Stakamaki também estava aí de manhã, falou bastante, a história dele, claro, seguiu aí além da minha, mas eu também comecei num joystickzinho desse aqui, bem simplesinho, um CDU que tinha, era bem legalzinho, tem até hoje, e meu projeto de vida agora, até estava conversando com o pessoal aí, é tentar transformar isso aqui, pelo menos, num cenário para ficar bacana aí para os vídeos do YouTube, porque tá tudo funciona lá, mas está meio parado. Mas enfim, isso aqui é só um adendo, falar um pouquinho da nossa viagem, do nosso voo TBM 960. Essa foto aqui eu passei, mas enfim. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu, alguns anos mais novo, alguns quilos mais pesado. Isso aqui é um simulador de 737. Ficava lá em Campinas esse simulador. E eu assisti muito, alguém falou, acertou. Eu assistia muito a sessão de jet training. Eu dei muita instrução para piloto de um dia, auxiliando, obviamente. Né? Fazia todos os procedimentos, PMDG. Eu já fui desse mundo do simulador também. Sinto falta hoje, mas queria compartilhar isso aí com vocês. Essa foto aqui é uma foto de arquivo e tal. Não sei nem se a galera do YouTube que está assistindo aí finjam que não viram essa foto. Fala um pouquinho para vocês da nossa Major Mission no TBM 960. Todo mundo assistiu, vocês viram os vídeos lá no canal. Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram saber? Se vocês quiserem, participando aí durante a apresentação, fiquem à vontade, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo, mais conhecido como LED. Sou piloto, instrutor de voo, sou gerente de segurança operacional, pós-graduado em segurança de voo, instrutor do EAD Aviação Civil. Então, para vocês que também querem se tornar pilotos, a gente tem aqui na primeira sala, tem um banner com uma condição especial, mantendo a mesma condição da Black Friday para quem quiser fazer o curso de piloto privado.
E temos também os outros cursos homologados pela ANAC. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me avisem. Então, nosso voo teve origem em Jundiaí, interior de São Paulo, aqui pertinho, e o destino final é o aeroporto de Varese Venego, no norte da Itália, quase divisa com a Suíça, quase ali na fronteira com a Suíça. E aí eu vou aqui passar um pouquinho mais rápido nessa parte, por conta das pessoas que já assistiram o vídeo, porque eu fiz uma explicação meio longa ali no vídeo. Mas quando a gente fala de fazer um voo desse, muita gente pensa que a gente vai fazer esse voo seguindo essa linha reta, né, cruzando o Oceano Atlântico aqui pelo sul, parando ali em algum lugar Recife, em algum lugar por aí, depois parando talvez na Ilha do Sal, fazendo algumas paradas, mas seguindo principalmente nesse trecho aqui longo no Atlântico Sul. Como vocês já viram o vídeo, eu vou dar uma acelerada. Na verdade, a nossa rota é um pouquinho diferente, ela foi um pouquinho diferente. A gente fez essa volta ao mundo aqui, né? Então o que a gente poderia ter feito em 1 dia e meio, talvez, 1 dia e meio, né, com tranquilidade, a gente fez em 3 dias e meio, aumentando bastante a distância de voo, a duração do voo e, claro, também os custos da viagem. Por conta principalmente de meteorologia. No voo na etapa anterior, nessa aqui a gente passa principalmente na região da ITCZ, pouca área alternativa, né? Então, na hora que a gente passa ali, Livra, principalmente Fernando de Noronha, que também não era uma alternativa para o nosso aeroporto internacional, mas na emergência a gente pousa em qualquer lugar. Mas na hora que a gente passa ali, a gente não tem muita coisa para fazer, não. E aí tem a ITCZ, tem toda a craca, o teto operacional do TBM é o nível 310, então a gente voaria dentro dessa craca toda. Nossa época, né, a gente decolou dia 13 de junho. Ela estava bem ativa, e junho é uma época que ela está bem ativa também. Na verdade, ao longo do ano todo, mas ela vai variando a posição dela geograficamente. E aí eu, junto com o comandante André Castellini, na verdade, uma decisão dele, eu só estava ali mais para auxiliar e para acompanhar e para tentar registrar essas coisas todas. Nós já desde o começo, quando ele me apresentou essa ideia, a ideia já seria seguir fazendo o traslado ali para o Atlântico Norte. Essa rota aí. Essas foram as etapas que a gente parou. Nosso voo estava previsto em 30 horas e 38 minutos, claro que isso aí é sem os procedimentos de aproximação, né, os procedimentos de saída, CID, STAR, os próprios procedimentos de pouso. Então a gente fez, no final das contas, em 32 horas e 3 minutos, quase um PP inteiro. PP hoje, pela regulamentação mínima, são 35 horas, boa parte das escolas aplicam 40 horas, então foi quase um PP só para chegar, só para ir. Uma distância de 8.683 milhas, 16 mil quilômetros. A máquina, acho que vocês já conhecem, TBM 960, é um turbo-hélice, monomotor mais rápido do mundo. E aí deve ter gente que vai falar que o Pilatus talvez seja e tal. Eles são bem parecidos, tem a mesma motorização. Varia ali, depende da variação do TBM, da variação do Pilatus. Mas é a mesma motorização. O Pilatus é um pouco maior, um pouco mais pesado, carrega um pouco mais de gente. E lógico que isso faz ele ser um pouquinho mais lento. Então o TBM ele é um pouquinho mais curtinho, um pouquinho mais enxuto. Então ele acaba se tornando um pouco mais rápido. Muita coisa? Não. Mas o suficiente para vir aqui e falar que eu vou no motor mais rápido do mundo, que é o que importa. Dados do avião, não vou ficar aqui fazendo propaganda. Esses dados aqui, claro que eles são otimizados ao máximo possível. Eu tirei o print do site da Daher, fabricante do TBM, é um avião fabricado na França. Então, também, se vocês quiserem ver, tem lá no site, também não vou ficar falando muita coisa não. O importante aqui, o nível operacional, o teto operacional, 310. E cadê a parte de velocidades, performance? Ele voa 330 nós, né, numa condição boa de true airspeed. Alguém já voa TBM no simulador? Gostam? Flight Simulator eu tenho o 930, né? Tá bem legal. Eu, inclusive, quando eu comecei a voar TBM, eu comecei a voar o TBM 900, o Oscar Kilo. E eu baixei no X-Plane o TBM da Hot Start, para poder estudar, para poder fazer os procedimentos, principalmente os scan flows. Então, novamente, aí mostrando como o simulador é importante para a parte de treinamento. E aí, falar um pouquinho das escolhas das paradas. Por que a gente escolheu parar em todos aqueles aeroportos que eu mostrei para vocês, fazendo aquela rota? Por que a gente para em um aeroporto e não para no outro? Bom, principalmente a gente olha algumas coisas básicas, elementares, principalmente combustível. Combustível é o custo mais caro de um voo desses. Disponibilidade e preço. Então, claro, às vezes um lugar é 10, 15, 20 centavos mais barato que o outro, já compensa. E aí a gente vai começar a ver as outras comodidades.
autoridades, parte de aduana e imigração, se é 24 horas, se não é 24 horas, se a gente tem que solicitar a aduana ou se não tem que solicitar a aduana. Facilidades, pátio, FBO. FBO são os locais onde a gente para e geralmente já tem um atendimento, onde o pessoal faz o atendimento para a gente, já faz aí um pacote completo com abastecimento, estadia, tarifa de pouso, dependendo do lugar que a gente estiver. Então, se tem assistente, se não tem, em muitos lugares, o próprio pessoal, na hora que a gente registrava e mandava lá a nossa intenção de pouso, eles já reservavam hotel para a gente, transporte para o hotel. Então, isso tudo acaba facilitando. Então, na hora de escolher um lugar para parar, a gente dá preferência para esses lugares que dão essas assistências para a gente. Extras. Era um voo que a gente ia passar em cima fazer um cruzamento longo acima do Atlântico Norte. Águas frias, né? O André Castellini, o comandante do avião, ele já tem, por costume, fazer traslados longos. Então, ele já tem um bote dele que já fica no avião quando ele faz esses traslados. Mas o Survival Kits, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, ele não tinha. E a gente ia precisar para fazer essa travessia longa. Então, um dos lugares que a gente teria que parar, principalmente essa travessia, seria um local onde a gente pudesse fazer a locação do Survival Kits. Então, e é só voltar aqui, que daqui a pouco falar um pouquinho mais da rota. Essa parte aqui de autoridades, parece que não, mas foi a parte aí que atrapalhou a gente. Porque para sair e chegar no Brasil, principalmente aí que a gente está indo para os Estados Unidos, a gente tem basicamente Manaus e Boa Vista. O Eduardo Gomes e Boa Vista. E aí, a gente escolhe onde a gente quer parar baseado na nossa próxima etapa, na nossa próxima perna. E aí, em qualquer um desses lugares, a gente tem que ligar e falar, ó, a gente está indo aí, a gente está fazendo um voo internacional, a gente passa todos os dados, a gente preenche uma ficha, uma GENDEC, né, uma General Declaration, com todos os dados do avião, dados do comandante, dados da tripulação, horário estimado de chegada, horário estimado de saída, se tem alguma pessoa doente a bordo, enfim, e todos os aviões comerciais também têm isso, tá? Vocês acabam não vendo isso porque a companhia aérea acaba fazendo isso. Mas é por isso que é importante chegar cedo, mostrar a documentação. Por isso que quando tem no-show demora, porque você tem que mandar a documentação. Então, assim, quando vocês estão indo para os Estados Unidos, de Latam, Gol, Azul, o que quer que seja, a companhia manda isso, então na hora que vocês chegam lá no destino, a aduana lá e a Polícia Federal, a Customs, todo mundo, eles já sabem quem são vocês, aonde vocês estão indo, inclusive eles sabem o assento do avião que vocês estavam sentados. Enfim, nós chegamos lá, o André Castellini optou por fazer a saída dessa vez por Boa Vista, um lugar que eu nunca tinha parado, mandamos toda a documentação, mandamos todos os dados lá, agendando a nossa chegada, chegamos no horário estimado e, segundo o fiscal nos falou, nós demos sorte dele estar lá, porque ele não tinha recebido o agendamento, apesar de termos recebido a confirmação. E se ele não estivesse lá, nós teríamos ficado lá esperando, não poderíamos dar prosseguimento no voo internacional sem o aval dele. E aí eu até deixei lá no vídeo, aí ele vai lá, passa no avião, olha se tem alguma coisa, pede para tirar todas as malas, desembarca tudo, embarca no avião, vê se tem alguma coisa. Então é um pouquinho chatinho essa parte aí, a gente acaba até demorando mais do que outras paradas, porque tem que fazer toda essa parte de burocracia. E, segundo ele, nós demos sorte. Pode ser que a gente tivesse que ficar esperando lá, eu conheço pessoas que já ficaram esperando, porque o último horário de atendimento, se não me engano, é 16h45. Só que se já estiver atendendo no outro avião, ele só vai te atender no dia seguinte. Se for uma sexta-feira à tarde, você ficou para segunda-feira. Se for feriado, eu conheço algumas histórias assim já. A nossa rota, né, falando da parte do cruzamento oceano do Atlântico Norte, nós saímos aqui do Canadá. Opa, apertei o botão errado. Nós saímos aqui do Canadá, cruzamos ali próximo à Groenlândia e fizemos uma parada na Islândia, né, uma parada para abastecimento. Esse voo direto só é possível por conta de ser o voo da ida, vamos dizer assim. Os voos da volta, o vento predominante, vou mostrar no próximo slide, está sempre orientado nesse sentido, seguindo numa direção que leva lá para a Islândia, quase numa nordeste, vamos dizer assim, um bom componente aí de vento de cauda. Os voos da volta, quase todos os voos de aviação geral, e quem olhar ali no faixa radar vai ver que quase todos os voos de aviação geral na volta fazem também uma parada na Groenlândia. Nós ficamos monitorando bastante a questão do vento para ver se é necessário ou não. Nós chegamos a planejar, entramos em contato com vários FBOs lá, vários não, né, porque não tem vários, mas com alguns FBOs lá na Groenlândia. Caso fosse necessário, por segurança, a gente ia parar lá na Groenlândia também, mas não precisamos, seguimos direto. O vento aqui, bom, é uma perna aí de 1.334,9 milhas náuticas, saindo de Goose Bay, indo até o Reykjavik, na Islândia. Aqui é um vento que não foi o vento do nosso dia, o roxinho aqui é o mais forte, inclusive batendo aí 84 nós de vento de cauda. Tá?
É uma corrente de jato bem interessante aí que tem, né, de 220 graus. Não foi o que a gente pegou no dia, a gente pegou um pouquinho menos. E aqui ele estava um pouquinho mais encaldado, aqui jogando ali para a Groenlândia, né? Eu tirei esse print depois, ou antes, não me lembro exatamente, mas acho que foi depois. No dia do nosso voo ele não estava tão forte assim, não estava tão de cauda para a gente, estava um pouquinho mais de través, claro que ainda assim ajudando a gente, mas não tanto quanto a gente gostaria, né? Batendo aqui bem de cauda, bem tranquilo. Né? Mas ainda assim é bastante vento. Só que os 84 de ida também são os 84 de proa na volta, né? Aqui eu coloquei uma tabela da performance do TBM 960 no Long Range Cruise. TBM 960 ele tem todo o FADEC, toda a parte automática de gerenciamento de motor, de motorização. E aí aqui eu coloquei a parte de performance no nível 270, que eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre eu falei para vocês, o teto operacional 310, só que a gente não pode voar. Quem aqui sabe o que é RVSM? Boa. RVSM é espaço acima do nível 290, onde os aviões podem continuar voando com a separação mínima de 1000 pés. No Atlântico Norte, isso não pode acontecer, funciona de uma maneira um pouquinho diferente por conta da cobertura de espaço radar. Você tem que ter algumas autorizações para você poder voar acima do nível 290. Ou você tem que ter um rádio HF, que é um rádio de longo alcance, ou você tem que ter um CPDLC, que é uma comunicação por dados, por enlace de dados, e você tem que ter uma autorização para poder, vamos dizer assim, usar esse espaço aéreo. Inclusive custa caro. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o CPDLC para fazer esse cruzamento na região da Europa custa $30 mil a ativação dele. Então é inviável você fazer isso para fazer um voo. É a companhia aérea que está voando todo dia, tudo bem. E claro que os custos também são diferentes. Mas para um avião desse tipo, aí, com essa aviônica, um Garmin G3000, com a Garmin para liberar tudo bonitinho, custa $30 mil. Então nós estávamos restritos ao nível disponível nessa Pro, né, o nível ímpar, o 270. O 290 já é considerado 290 inclusive, então 290 já não pode ser utilizado. Inclusive, acho que já estava ocupado no dia. Então nós tivemos que voar no 270, era o último nível que nós tínhamos disponível, o que penaliza bastante, essa tabela aqui tem lá no vídeo, mas penaliza bastante a performance. Está falando aí de 4.000 pés de diferença. Façam esse voo no simulador de vocês. Façam primeiro no 270 e depois façam no 310. No simulador não tem que pagar os $30 mil, é mais tranquilo. Vocês vão ver a diferença de performance do avião. Uma velocidade estimada de 235 nós no Long Range Cruise. Né? Eu falei que ele voa 330 nós. No Long Range Cruise ele voa com um torque de aproximadamente 40%. Bem reduzidinho mesmo. Né? E aí, claro, dá uma True Airspeed de 235 nós, que nos fez uma etapa aí de quase 6 horas de duração. Foram 5 horas e 56 minutos de voo. Vocês não vão perguntar como que eu fui fazer xixi? É a primeira coisa que todo mundo pergunta. Isso aqui é uma tabela de performance do avião, do aplicativo. A TBM, né, a Daher tem um aplicativo de performance do avião. Então, fica bem fácil de fazer esses cálculos de performance, assim como vocês na simulação têm várias ferramentas também. A Daher tem e a gente consegue aplicar. Então, todas as tabelas de manual, a gente consegue aplicar no nosso voo real também, facilita bastante. E mostra aí que os números estão bem parecidos com os números de manual. Aqui é uma foto que eu tirei, né? Peguei do vídeo ali, dei um print. Então aqui a gente estava com um vento de 114 nós. Aqui ele não está decomposto, o vento, né? Mas a gente pegou aí uma corrente de vento de 114 nós. Ainda aqui bem, né? Nossa posição está aqui, a gente ainda estava bem em cima da parte continental, bem em cima do Canadá. A gente conseguiu, ainda no Canadá, tá? Isso aqui na verdade foi na etapa anterior. Foi na etapa saindo dos Estados Unidos, indo até o Canadá. Que até depois que foi no Canadá a gente não conseguiu pegar aquele vento tão forte, porque ele estava mais em cima da costa, né, mais em cima do continente e mais orientado aí quase norte. E só que a gente chegou a pegar 114 nós com uma ground speed de 408 nós. Provavelmente quem veio de fora de São Paulo aqui no 37, no 320, não voou muito mais rápido que isso não. O comandante 37 está aí, pode falar também, tem aí o pessoal que sabe da aviação. Isso aqui a gente está falando de turbohélice, uma PT-6, um baita do motor, acho que um dos motores mais confiáveis e robustos da aviação. Né? E aqui o vento estava até que bem de cauda, né? Não estava, mesmo decompondo ele aí, não estava tão fora não. Então 408 nós num turbohélice, aí, num monomotor, é bastante. Aqui sim a gente estava voando no 310, não era etapa de cruzamento oceânico ainda.
Aqui é aquela tabela, né? Eu coloquei um pouquinho maior para facilitar. Então, aquela tabela que a gente, na verdade, é um print do aplicativo da Daher, com todos os dados. Então, a gente coloca todos os dados da nossa navegação, né? Parte do cruzamento oceânico, a gente coloca origem, destino, ele pega uma média estimada do vento. Lembrando que o vento em rota, nessas regiões onde não tem muita cobertura radar, ele é estimado, ele não é tão preciso como, por exemplo, a gente fazer isso nos Estados Unidos, onde tem muita informação. Não arrancou nada, pô. Lembrando que é 408 de ground speed, não é de true airspeed. Então, na hora que a gente está falando de true airspeed ou da indicated airspeed, que é onde a gente vê a VNE do avião, é diferente. O vento está empurrando, o avião está indo junto com o vento. Então, a parte estrutural não sofre tanta diferença. É um pouquinho mais técnico, mas não arranca parafuso, não. Voltando aqui na parte do aplicativo, né, na hora que a gente está fazendo a performance, calculando toda a parte de planejamento de voo, a gente joga lá no aplicativo, facilita bastante. E o aplicativo estimou para a gente 5 horas e 41 minutos de voo. E a nossa etapa, quando a gente apresentou o plano de voo, a gente apresentou um plano de voo praticamente de DCT, saindo aqui de Goose Bay, no Canadá, até Reykjavik, na Islândia. E vocês podem ver que a gente passa lambendo ali até um pouquinho em cima da Groenlândia. Isso aqui seria o plano de voo ideal. O ideal para a gente, se a gente fosse no 310, seguindo essa rota aqui, a gente conseguiria ir até um pouquinho mais rápido do que o Long Range Cruise do TBM. Mas, como nem todos são flores na aviação, essa aqui foi a nossa rota aprovada. Então, a gente apresenta... O plano de voo, na vida real, funciona como? A gente apresenta o plano de voo que a gente quer, e aí os centros de controle de tráfego aéreo vão conversar entre eles e vão verificar o que já tem de avião voando. Por que a gente tem que pedir autorização de voo, autorização do plano, por que a gente chama o clearance antes de acionar o motor? Porque o controlador de tráfego aéreo vai ver se o plano apresentado pode ser realizado. Se não tem nenhum outro avião voando no mesmo nível, se não tem nenhum outro avião no sentido contrário, se não tem nenhum avião, ou se você não vai cruzar nenhuma área aí proibida, perigosa, restrita. Enfim, são várias coisas que o controle de tráfego aéreo olha. Claro que hoje em dia, com as rotas RNAV, com todas essas partes aí de controle de radar, ADS-B, isso facilita bastante, porque é muito mais fácil, é muito mais comum de você ver as rotas apresentadas serem aprovadas. Porém, aqui a gente está falando de uma área mais remota, uma área de confluência de tráfegos aéreos. Aqui a gente está pegando todo o tubulão do pessoal indo e voltando da Europa para os Estados Unidos, para o Canadá. Então, toda a parte aí da América do Norte com o Canadá. Então, tem muito avião. Por mais que eles estejam mais altos, tem também os aviões da aviação geral. E nós, quando passamos nosso plano de voo, quando nós apresentamos nosso plano de voo, já havia um outro avião que já havia solicitado o plano de voo, e aí é por ordem de chegada. Se você apresentou o plano de voo hoje para fazer essa rota aqui, se não tiver ninguém, você vai com o que você quer. Se amanhã eu apresentei e já tem alguém usando a mesma rota que eu, vamos dizer assim, a mesma aerovia, aqui não é uma aerovia, mas vamos dizer assim, alguém usando a mesma aerovia com os mesmos estimados que eu passei, aquele plano de voo não é apresentado, aí a gente joga um pouquinho mais para baixo. Foi o que aconteceu com a gente. Então, o que aconteceu aqui? E também jogaram a gente lá no 270, o nível, por conta do CPDLC e do HF. Então, o que aconteceu? A gente ficou mais longe da nossa alternativa. Se a gente precisasse de alguma coisa, a gente teria que jogar aí um DCT para Groenlândia. Nagasaki, é um nome difícil de falar. Ainda bem que não precisei alternar, não precisei chamar no rádio, porque eu não ia saber falar, para onde eu estava alternando. Mas, enfim. Então, eles jogaram a gente um pouquinho mais longe, fazendo uma rota não tão otimizada, o que penaliza bastante a questão de combustível e questão de segurança de voo. Ainda assim, a gente conseguiu pousar com quase uma hora, um pouquinho mais de uma hora, de autonomia remanescente. Alguma... Pois não. Tem. Tem anti-ice e os famosos boots de anti-ice, que ficou famoso, infelizmente, no caso do acidente da Voipass, mas é o mesmo estilo. Tem alguns pontos interessantes para cruzamento oceânico. Para quem voa online também, tem alguns documentos da IVAL, da VATSIM, teve a palestra da IVAL, é bem legal também, que são só sobre isso. Inclusive, eu até assisti alguns treinamentos aplicados para simulador, mas que aplicam, como eles já estão aplicando, vocês de simuladores estão aplicando os procedimentos reais, a gente pode usar como referência, principalmente esses treinamentos aí, que não são atualizados, que não há necessidade de ser atualizados, pelo menos para a gente ter contato com o assunto. Então, se vocês forem lá, se vocês querem fazer uma operação dessa, bonitinha e tal, existem todos os... Vira e mexe tem vários eventos que eles fazem, o pessoal indo para lá, depois faz o pessoal vindo para cá, fica até bonito de ver no radar. Tem lá os manuais com que a gente faz os North Atlantic Tracks Operations. São como se fossem rotas próprias, como se fossem aerovias que vão mudando de dia após dia, dependendo do vento predominante no dia.
mas o nosso avião não era homologado para isso, então a gente não podia utilizar as North Atlantic Tracks, né? E aí tem lá todos os procedimentos, contingência, se você perder o motor, o que você faz, onde você está, se você vai, se você volta. É um negócio meio maluco. Eu estava pesquisando, tá? Estava estudando para fazer esse voo. Aí eu descobri que todas as companhias aéreas que fazem esses voos, eles têm um centro de controle deles, que estão todo dia monitorando, né, as condições meteorológicas, os fluxos de aeronaves que eles têm. E aí todas elas têm um hub que fala, inclusive, com os controles de tráfego aéreo. E aí solicitam quais tracks que eles querem ativar. São várias, né? Tem de A até Z, se não me engano, não vou lembrar agora, são com letras. E aí eles falam, hoje a gente quer ativar no sentido oeste, a gente quer ativar as tracks Alfa, Bravo, Delta, e, enfim. Aí cada companhia lá, eles vão se comunicando, e aí os controladores falam, então beleza, aqui ó, você quer isso, 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 outra companhia quer isso, então a gente vai ativar aqui essas. E aí isso muda de dia após dia, porque o vento, como vocês viram, ele também varia de dia após dia. O nível de formação de gelo também muda, as correntes de ar mudam, então eles sempre tentam otimizar o máximo possível. Porém, a gente não tinha nada disso, porque a gente não estava homologado nem autorizado para voar nos Net Options. Nós estávamos restritos a voar até o nível 280, né, então abaixo de 290, porém aquela regrinha do par ímpar. Pois não. Da parte da rota, você diz? Dessa restrição que só pode... Como é que vocês sabem que só pode ir até o 280? Isso é regra de tráfego aéreo. São regras, por exemplo, mesmo aqui, se eu quiser voar acima do 290, o meu avião ele tem que ser certificado para voar no RVSM, que é o espaço reduzido de separação vertical. Então, na hora que a gente está estudando ali, fazendo PP, PC, a gente aprende os mínimos, quais separações mínimas, mínimos meteorológicos, e até o 290, a gente pode voar com 1.000 pés de separação. Acima de 290, inclusive, a gente tem que voar com 2.000 pés de separação. Por quê? Está muito longe, existe uma perda de eficiência dos radares, existe uma perda de confiabilidade nos elementos das aeronaves. Então, por segurança, teria que ser voado a cada 2.000 pés. Porém, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos radares, com o avanço de um monte de coisa, foi possível perceber que era possível continuar mantendo essa redução para 1.000 pés de separação. Porém, os aviões têm que ser certificados, homologados, a tripulação tem que ter treinamento também, para que eles possam conduzir esses voos com 1.000 pés de separação dentro das margens de segurança. Então, do 290 até o 410, você teria que voar, se o seu avião não for homologado, numa separação de 2.000 pés. Resumidamente, é isso. Então, nós estávamos restritos ao nível 280, porém, no nível 270, existe uma outra regrinha também de quem vai e de quem vem. Se você está seguindo sentido leste, você tem que manter um nível ímpar. Se você está vindo sentido oeste, você tem que manter um nível par, para evitar de duas aeronaves que estão confluindo, convergindo, evitar de haver uma colisão. O nosso avião ele não tem HF, o TB960 não tem HF. HF é um rádio de alta frequência, a qualidade dele é bem pior do que o VHF, que é o que está acostumado, né? Os aviões aqui estão voando. Porém, tem um alcance muito maior. Só que o TBM não tem. E a gente também não tinha habilitado o CPDLC FANZOOM Alpha, que é o CPDLC para fazer a comunicação via enlace de dados, que seria um outro requerimento para que a gente pudesse voar acima do nível 290. É isso que eu falei para vocês. O TBM tem esse sistema, mas a ativação desse sistema, para você habilitar ele, você tem que pagar uma taxa de $30.000. Nada na aviação é caro. Na aviação virtual, nada é barato. Na aviação real, é pior ainda. Qualquer coisa que voa, é tudo muito caro. Então, nós fazíamos a comunicação VHF via outras aeronaves. Como a gente estava muito afastado da costa, a gente tinha que fazer toda a nossa comunicação VHF através de outras aeronaves, a famosa ponte. Então, tem lá no vídeo. Em vez de eu falar com o controlador, eu falo com outro avião. O outro avião, geralmente avião da aviação comercial, está mais alto, tem uma potência maior de transmissão, também está mais alto, consegue falar com o controlador. Aí eu falo para ele, ele pega o que eu falei, repete o controlador fala com ele. Às vezes a gente ouvia o controlador, aí ele passa para a gente entendi. Aí ele fala para o controlador que entendeu. É aquela brincadeira de criança do telefone sem fio. Em inglês, com sotaque canadense, com sotaque africano, com sotaque francês, europeu. Nós tínhamos que fazer um reporte de posição a cada hora. Então, nós tínhamos ali nosso plano de voo. A gente apresentou aquele plano de voo que era direto. Nos aprovaram esse plano de voo que está aqui no fundo, que tinha alguns pontos de reporte, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E nós tínhamos que reportar a cada hora
Então, agora são 10 horas, o Papa Serra Tango Bravo Mike está passando a posição tal. Ou a cada 10 graus de latitude e longitude. Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se está aqui na próxima tela. Nós só tínhamos o GPS, tá? Não tem nenhum outro meio de voo por instrumento, né? Não tem onde ter um VOR ali para me balizar, o mais próximo seria ali na Groenlândia, mas boa parte da rota a gente também não teria alcance confiável do VOR. Então, é basicamente uma linha magenta. A gente olhava, qualquer lugar que a gente olhava era só água. Não dava para ver a Groenlândia, eu tentei chegar à Groenlândia, não consegui, mesmo passando através dela. E é só uma linha magenta ali, nosso MFD, nosso map, né? Claro, com 500 aplicativos, 2 GPS, um TBM, todo homologado, mas ainda assim, toda hora que a gente olhava era só água, água, água. A gente com aquela roupinha de sobrevivência, que eu vou falar daqui a pouco também. E falou, espero que no final dessa linha magenta aqui, de fato, tenha o que diz que vai ter, que é um aeroporto. Isso aqui, não sei se está a visualização, vocês estão conseguindo enxergar? O quadriculado que tem aqui? Isso aqui é uma disposição, uma imagem que eu peguei da disposição do que seriam os waypoints. Não são waypoints como a gente conhece numa área territorial, mas eles fazem essa divisão e essa organização do espaço aéreo sempre com cruzamentos de 10 e 10 graus, tanto na parte de latitude quanto de longitude. Por quê? Fica muito mais fácil reportar que eu estou passando na posição 50 norte, 40 oeste, do que 51 norte, 51 graus, 32 minutos e 43 segundos, que aí na hora que eu estou reportando isso, o cara já esqueceu o que eu falei lá atrás. Então, foi uma coisa que eu achei que facilitou bastante. Facilitou não, é uma coisa que eu não conhecia, mas quando eu descobri, faz muito mais sentido. E, fica bem organizadinho aí de 10 10 graus, tanto latitude quanto longitude, tanto para planejamento, quanto durante o voo. Você sabe que você está no 51, você está indo para o 52, para o 53, ou o inverso também. Então, você consegue até acompanhando outras aeronaves que estão em evolução no mesmo espaço aéreo, você consegue saber se eles estão indo, voltando, e eles já passam o estimado da próxima etapa, né, do próximo ponto. Então, a gente sempre passa o estimado do nosso ponto e do próximo, pelo menos do próximo que a gente está estimando, né? Então, isso facilita bastante e eu achei essa organização bem interessante. Não conhecia, eu sei que para quem está acostumado a voar lá, talvez isso aí seja chovendo molhado, né, seja normal, mas eu achei bem legal, facilita bastante. E essa aqui sou eu, da famosa roupinha de sobrevivência. E por que eu gosto dessa roupinha? Por que eu gosto dessa foto, além de eu estar com essa cara de mala aí, todo marrento na frente do avião, né? Tem uma Coca-Cola aqui, ó. Eu estava tomando a Coca-Cola, parei só para tirar essa foto. Por quê? Eu até abri os vídeos falando que quando eu comecei a voar na aviação, quando eu comecei naquela foto do simulador lá atrás, eu assistia, consumia muito conteúdo. Não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje na internet, mas eu consumia muito conteúdo de aviação e via os voos de traslados especiais, né? O pessoal cruzando o oceano, até com uma tecnologia mais rudimentar do que essa que a gente tem nesse avião. E aí o pessoal colocava essa roupinha assim, falava, nossa, deve ser muito legal fazer isso, né? Nossa, os caras são loucos e tal. E aí eu corto a cena no vídeo para eu usando uma roupinha dessa. Para mim foi uma realização pessoal muito grande, uma alegria muito grande. Então eu fiquei com a roupinha quase que o tempo todo, porque para mim foi como se fosse uma realização assim, de um sonho, um ponto aí bem alto que eu alcancei na aviação. Mas qual que é a dessa roupinha, né? O Oceano Atlântico Norte, me disseram, é muito frio. Eu não coloquei o pezinho lá para ver, mas me disseram, é muito frio. Então, se porventura nós tivéssemos alguma emergência que nos obrigasse a amerizar, né, fazer um pouso forçado no oceano, a água é muito fria. Quem assistiu o Titanic? O coitado do Leonardo DiCaprio morreu. Não foi ele, né, foi o Jack, mas morreu por conta da hipotermia. A água é muito fria. Inclusive a cidade que a gente pousou, uma delas, foi a cidade de onde saiu o Titanic, lá em Belfast, onde foi fabricado. Desculpa. Então é muito frio. Então essa roupa, ela veda e ela é impermeável. Ela é impermeável, veda, então ela ajuda na flotabilidade e ela ajuda na questão da hipotermia. Eu também não testei para ver. Dizem que a média de sobrevivência para uma pessoa comum e tal, não é o meu caso, mas assim, com uma saúde boa e tal, é de aproximadamente 15 minutos a 30 minutos, dependendo do lugar que você cair. Com essa roupa, se você estiver direto na água, pode aumentar em até 2 horas. De 2 até 4 horas, dependendo do lugar onde você cair. Isso se você não tiver um bote salva-vidas. Se você tiver um bote, essa sobrevivência pode aumentar até 12 horas. Outras pessoas me falaram que aumenta de 15 minutos para 20 minutos. Outras pessoas me disseram que é vermelho assim porque facilita o tubarão te enxergar, então o tubarão vai lá, te morde, te come, você não fica tanto tempo agonizando ali esperando o resgate. Pelo sim, pelo não, nós estávamos utilizando. Essa roupa é uma roupa que ela é alugada, né? Então um dos lugares, né, até mostrei, falei sobre a escolha das paradas, dos lugares que a gente para alugar essa roupa, tem que ter essa roupa disponível. Locação dessa roupa é $150 por pessoa, por roupa.
E pelo preço ela estava até fedida demais. Não sei o que fizeram nela, mas enfim. Ela não é tão quente quanto parece. Ela não é tão desconfortável quanto parece. Você se acostuma com ela. É chatinha, não é a coisa mais legal do mundo e tal. Mas não é tão ruim quanto parece. Durante o voo, a gente usa ela... A gente não usa ela inteira vestida igual estava na foto. A gente veste só a parte de baixo dela, porque a gente não teria tempo nem espaço no avião para vestir ela no caso de uma emergência, voando o avião, tentando lidar com a emergência, tentando lidar com a pane, fazendo checklist. Então a gente vai com ela vestida a metade e a outra metade vai aqui. Então se precisar, você só termina de vestir ela, fecha o zíper, enquanto o outro está voando, aí o outro assume, se vestiu, assume, e o outro termina de se vestir. Era o briefing que nós tínhamos. Mas quando está para baixo, e a parte do banheiro, a gente tem alguns banheiros descartáveis, químicos, mas assim, dá para levantar e utilizar ali a comadre, vamos dizer assim. Então, o objetivo dessa roupa que eu já falei para vocês, parte de proteção térmica, flutuabilidade. Então, a partir do momento que você vê dela, tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, você se torna uma boia, ela te ajuda a flutuar. Visibilidade, é vermelho, né? Então de longe, não sei quão de longe, mas aumenta a visibilidade. Aumenta o tempo de sobrevivência em até 6 horas, em condições ótimas, né? Em boas condições. E a parte da locação que eu falei para vocês, de $150. A gente alugou ela, a gente retirou ela em Bangor, no Maine, nos Estados Unidos. Não foi nossa última parada, antes de fazer o cruzamento, mas lá é um dos lugares onde mais tem aviões entrando e saindo. Tem alguns aviões que não passam pelo Canadá, tem alguns aviões que seguem direto dos Estados Unidos. Então, um dos lugares que a gente tinha que parar de qualquer jeito, que já estava reservado, você tem que mandar lá, reservar. Você reserva parte, você reserva combustível, reserva hotel em alguns lugares. E aí, no caso aqui, também a gente reserva a roupinha e a locação da nossa roupa de sobrevivência. Aqui eu peguei umas imagens do Google mesmo, tá? Para vocês verem a questão de sobrevivência, de flutuabilidade da roupa. Né? Ninguém me chamou de Teletubbies aí? Tá bom, tá bacana. Mas para vocês verem aí como que ela se comporta na questão de flutuabilidade. Então, você vira realmente uma boia aqui. E aqui é um videozinho sobre a questão da vestir a roupa e depois como que ela se comporta. Esse é o mesmo modelo da que eu usei. Next, you need to place one arm against your body and hold your nose. Then, place the other arm across your chest. Essa parte do colete aqui é para proteger o máximo possível. Quanto menos pele exposta, melhor. Então, tem um capuz aqui. O meu modelo de roupa tinha, inclusive, esse tubo aqui que a gente conseguia soprar. Ele inflava. E aí você conseguia aumentar ainda mais a flutuabilidade dele. Não são todos que tem. Nós estávamos em 3 a bordo, os outros 2 não tinham. Nós estávamos com 3 modelos de roupa diferentes. Cada um de uma maneira diferente. Mas a minha tinha esse tubo aí, ele infla aqui atrás da cabeça, para você também ficar com a cabeça fora da água. Outra coisa que é legal também de falar, que nós tínhamos também um rastreador satelital junto com a gente o tempo todo. Né? Muita gente conhece o Spot, muita gente conhece o Garmin Reach, agora o iPhone tem uma função de comunicação via satélite também. E a gente tem esse botão SOS. Por quê? Nós estávamos voando, como eu falei algumas vezes para vocês, em alguns lugares onde não tinha nem contato radar. Então ninguém sabia onde a gente estava. Eu fazia o meu reporte de posição, a cada hora eu tinha que fazer o meu reporte de posição. Só que se eu caísse entre um reporte e outro, ninguém ia saber. Só iam saber depois, esse cara não chegou, não reportou na hora que ele deveria ter reportado. Então a gente tem esse comunicador, ele manda uma mensagem via satélite, também por questões de segurança. A gente fez muita coisa nesse voo pensando na questão de segurança. Um traslado longo desse, parte de performance do avião, meteorologia, sobrevivência. E a gente sempre mantinha ele ligado e preso ao corpo. Aqui eu coloquei que tem que tomar cuidado com esse tipo de dispositivo. Não sei quem voa na aviação real aqui. Às vezes ele pode dar interferência em alguns dispositivos de GNSS. Como ele está sempre mandando um pulso para o satélite, às vezes a aeronave pode interpretar esse pulso aí como uma tentativa de hacking, spoof, e aí pode dar alguma pane na parte de navegação. Aconteceu com a gente durante esse voo. Mas é coisa de 5 segundos, aí o próprio sistema se arma novamente.
é aquilo que eu estava falando. Você teria que pagar para ter, por exemplo, o CPDLC. Como a aviônica desse avião é da Garmin, a Garmin que gerencia isso, e claro, que deve ter uma parte dessa taxa, são $30 mil para a gente ter esse CPDLC. Deve ter uma parte disso que vai para o controle de tráfego aéreo, vai para o pessoal ali que está sempre monitorando tudo. Então, sim, você teria que pagar para a Garmin. O André Castrini, dono do avião, ele pagou para liberar, por exemplo, o CPDLC nos Estados Unidos. A gente ele optou por não pagar para a parte da Europa, porque seria apenas um voo. Então, viável, economicamente falando, seria inviável. Tem que pagar. Não, isso aí, mas isso aí é banco de dados. Isso aí é outra coisa. Toda a parte de mapa, toda a parte de carta, assim que vocês baixam na parte de Navigraph também e tal, tem o banco de dados que você tem que fazer a atualização do IRAC a cada 28 dias. Na aviação é a mesma coisa. Só que você tem que comprar esses dados de algum fornecedor. Pode ser pela Garmin, pode ser pela Jepsen, e custa caro. E aí você também escolhe qual lugar do mundo que você quer. Quero comprar só da América do Sul, não vou voar para lá, não preciso comprar do mundo todo. Quero comprar o Worldwide, você vai pagar aí quase $5 mil, dependendo da aviônica que você tiver. É caro, tudo que voa é caro. Aqui tem mais uma foto minha mala, né? Só para mostrar aí eu todo marrento. Mas por quê? Para mostrar para vocês que nosso dispositivo de segurança está sempre preso ao corpo. Porque imagina numa emergência, a gente vai lá, ameriza, consegue sobreviver ao pouso forçado na água. Joga o bote lá, entra no bote, não se molha muito, e aí a gente não tem como avisar ninguém. Então, dispositivo de segurança, e eu sou gerente de segurança, falo bastante a questão de segurança. Por mais que eu esteja fazendo essa cara de mala aí, no fundo a gente está pensando muito na questão da segurança, na questão da sobrevivência. Aqui são alguns pontos que eu coloquei. Inclusive, boa parte desses pontos eu peguei naquele guia que eu falei para vocês da Ival. Da Ival, que tem ali falando algumas coisas sobre a questão de planejamento de voo. Então, basicamente, é um resumo do que eu falei aqui sobre a questão do cruzamento do Atlântico Norte. Com alguns detalhes. Nós conseguimos fazer o voo, o vento ajudou a gente, nós conseguimos fazer o voo seguindo direto para a Islândia. Nós não precisamos parar na Groenlândia. Porém, a Groenlândia ela é meio complicada, porque a Groenlândia tem um aeroporto, basicamente um aeroporto bastante viável para esse tipo de voo, porém ele fica fechado feriados, domingos, tem uma taxa de $1.500 se você pousar lá sem ter coordenado, então precisa alternar. Precisou alternar, não coordenou, $1.500 só de multa. Boa parte desses lugares, quando a gente pousa, não só nessa parte atrasado, é tudo em dinheiro, são poucos lugares que aceitam cartão, então é tudo em dinheiro. Então, tem que andar com dinheiro, não tem jeito. E, geralmente, os lugares também não tem troco. E aí, o pessoal até se aproveita um pouquinho da parte de câmbio. Mas o câmbio, aí os caras levam uma grana também. O André Castellini é safo nessa parte aí, já vai tudo preparado, já conhece. Também por isso que é importante você já reservar antes, porque quando você reserva antes, já deixa pré-pago em alguns lugares, até economicamente é um pouquinho mais viável. Quem aí da simulação sabe o que é a frequência 12150? Frequência 12150 é uma frequência mundial de emergência. No mundo todo, se você tiver emergência a bordo de uma aeronave, se você chamar na 12150, provavelmente alguém vai estar escutando. É a frequência onde você tem mais chance de ser escutado. Ela não deve ser utilizada para comunicação normal, no dia a dia, porém, a gente, nesse cruzamento, a gente chama em 12150 exatamente porque a gente tem certeza que vai ter algum avião ouvindo. Então, muitas vezes a gente fez aquelas pontes com outras aeronaves em 12150. Que é a frequência mundial de emergência. Até ele diz aqui, todo mundo voando no oceano também está fazendo isso. Então, se uma emergência aparecer, você pode começar a falar imediatamente. Parte de meteorologia, também o TBM, claro, esse tipo de voo aí, IFR, a gente está sempre voando aí bem equipado nessa parte de IFR, mas para quem está voando, principalmente aviação geral, de menor porte, tomar muito cuidado com a parte de nuvens, não ficar aguardado, não tentar entrar na nuvem, ou tentar não ficar muito abaixo da nuvem, porque a nuvem pode se espremer no oceano, você perde performance e perde segurança. Quanto mais baixo a gente está, mais menor é a performance do avião. Depende da roupa, depende do modelo da roupa, depende do tipo de equipamento que você tem. Essa roupa específica que a gente alugou não tinha. Por isso que eu estava com aquele equipamento meu, para emitir esse sinal de emergência. Tem algumas que têm o transmissor de emergência já acoplado, boa parte delas não tem. É estilo Melt. Isso aqui é um PLB, é um Personal Locator Beacon.
Ele funciona, é o mesmo princípio de funcionamento, com uma performance diferente e transmite numa faixa de rádio diferente também. Ah, eu não sei. Não sei dizer. Não sei. Aí você me pegou. Aí eu vou ter que pesquisar depois e se o alcance do PLB é o mesmo do ELT. Aliás, galera, até aproveitar aqui, está aqui meu amigo Marcos Pereira. Marcos Pereira é um amigo meu, consultor, tem a parte do Airmanship Pro, Airmanship, tá? É um cara aí muito ativo na aviação, me ajuda bastante nessa parte de planejamento de voos também. E essa apresentação aqui, a primeira vez que eu fiz, foi lá no canal do Airmanship. Depois pesquisem a respeito, é bem interessante. Piloto completo, projeto piloto completo. Inclusive, no meu último voo, não é TBM, é Monta Air, mas no meu último voo, ele estava junto comigo, a gente falou um pouquinho do projeto. E, galera, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu tentei deixar mais resumido aqui, porque eu sabia que muita gente já teria assistido o vídeo. Se que vocês tiverem de dúvidas, curiosidades, que vocês quiserem saber, eu acho que agora é hora, não sei se a gente tem tempo ou não. O Saulão pediu para avisar que tem sorteio. Então, fiquem até o final. E, ó, só vai valer o sorteio quem estiver aqui no evento. Tem sorteio, inclusive, de curso de piloto privado. Tem sorteio de um monte de equipamento bacana, que está aí, que vocês viram durante o dia. Tem sorteio de voo de incentivo comigo. Então, fiquem aí. E depois a gente vai distribuir as paçocas. Por favor. Oi, Led. Eu queria saber a volta, como é que foi? Se na ida quase não deu para chegar lá, na volta teve que parar na Groenlândia? Na volta, parou na Groenlândia. Eu não estava no voo da volta, infelizmente não fiz o voo da volta, mas na volta já era esperado, já era normal ter que parar na Groenlândia. Então na volta ele parou na Groenlândia. Oi, Led. Oi, a porta de cara aí. Ó. Tudo bom? A gente se viu lá no PAMA. Mais uma vez, é satisfação estar com você aí. Obrigado. Tem uma pergunta, não sei se tem muito a ver com o tema da palestra, mas acho que sim. Eu fico pensando muito no voo solo. Você, como INVA, não sei se pode explicar melhor como que é essa relação do aluno com o piloto para o voo solo. Eu gosto muito dos seus vídeos por conta das missões, acho super bacana. E eu mesmo, quando tiver que fazer o meu voo solo, eu não sei se eu vou conseguir segurar a onda. Quero saber de você aí como que é essa relação do INVA com o aluno para o voo solo. Saulão, tem como a gente ficar aqui até amanhã? Vou tentar resumir um pouquinho a pergunta. Então tá bom. Cara, é bem complicado, né? Todas as escolas e aeroclubes elas têm que solar o aluno e tem lá no manual da ANAC que o aluno tem que fazer pelo menos 5 horas de voo solo de verdade. Tem aluno que dá para fazer tranquilo. Tem aluno que é um pouquinho mais complicado. Esse mais complicado quer dizer que não pode? Não. Quer dizer que vai demorar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de treinamento para ele poder fazer o voo solo. E aí você fala para mim, não, mas eu não, talvez acho que não vou segurar a onda. Cara, se eu como instrutor, você pediu a relação de instrutor, se eu como instrutor estou te ensinando e lá no final do processo eu vou te dar uma carteira de piloto, eu tenho que ter certeza que você vai dar conta, entendeu? E o instrutor só vai liberar o aluno para voo solo quando ele souber que o aluno dá conta. Você já está voando alguma coisa do PP? Já começou a voar alguma coisa? Não. Pode ter certeza que é muito mais tranquilo do que parece. Claro que o primeiro é uma baita emoção, é muito legal, muito interessante. Porém, você vai sendo preparado gradativamente para isso. Na hora que o seu instrutor falar, você está apto para voar solo, pode ter certeza, por mais que você talvez duvide de você próprio, o seu instrutor que já passou, já tem uma certa experiência e tal, ele vai saber que você tem condições de fazer o voo solo. É legal pra caramba, dá uma baita emoção, geralmente é um catrapinho, faz parte, normal, tá? Mas pode ter certeza que você dá conta, sim, não é nada de outro mundo. Claro, está falando aqui de voo solo, questão de ensinamentos, de aeroclube e tal. É diferente de fazer um voo longo solo, um traslado longo, que aí existem outros tipos de gerenciamento. Mas a questão que você perguntou da relacionamento do instrutor com o voo solo, nós, como instrutores, nós temos a responsabilidade, não só legal, mas também a minha carteira que está voando junto com você. Se acontecer alguma coisa, se você infringir alguma coisa, eu que vou responder. Tá? E tem também toda a questão que Deus livre, acontecer alguma coisa com você, eu vou me sentir péssimo. Entendeu? Ainda bem que estava sozinho. Não, muito pelo contrário. Então, toda a questão legal e toda a questão nossa mesmo com o ser humano. Beleza, galera? Acho que é isso. Não tinha muito mais. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar por aí também. Fiquem à vontade. Queria agradecer quem ficou até agora. Vai ter aí, acho que o Fernando vai falar alguma coisa para vocês. E qualquer coisa aí, meus contatos estavam aí. Bom, depois vocês me procuram aí e a gente vai falando.